Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo passado tratamos aqui de um texto impressionante, forte, que fala da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Quando Saul estava em guerra com os filisteus, ele perde a arca e não se importa muito, ele tem outras preocupações na cabeça. E Davi, ao subir ao trono, se tornar o rei, a primeira preocupação dele é ir buscar a arca, que simboliza a presença de Deus. Um momento de muita alegria, de muito contentamento. Ele trouxe todos os instrumentos, tocando, feliz da vida. Porém, acontece uma tragédia. A arca estava sendo levada num carro de boi, que não era o recomendado, e a arca tomba porque os animais tropeçam. Uzá coloca a mão na arca e ele é fulminado. E assim traz muita tristeza para Davi, porque ele achava na cabeça dele: eu estou fazendo a vontade de Deus, estou buscando a presença dele, e de repente me acontece essa tragédia. Ele resolve deixar a casa num lugar mais próximo, que era a casa de Obed-Edom. A palavra Obed-Edom significa servo do sangue, como eu expliquei no vídeo passado. E aí acontece que Deus abençoa demais aquela casa. Davi entende que ele estava fazendo a coisa certa, e ele vai lá e pega a arca e leva para Jerusalém, e Obed-Edom vai junto, porque ele não aceita ficar sem a presença de Deus também. E tudo isso, e Davi mostra que ele aprendeu que a cada 6 passos, num total de 12 quilômetros, a cada 6 passos, ele fazia um sacrifício de sangue, mostrando que de fato ele entendeu, porque o que fez Uzá e Davi ser castigado é porque eles estavam menosprezando a palavra, estavam com uma certa arrogância, e isso trouxe esse fim que eles não estavam esperando. Porém, agora a arca chega e Davi está muito feliz, muito alegre. A presença de Deus está lá no meio da capital do reino de Israel. E aí chegamos num momento muito interessante, que no capítulo 7, e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, ou seja, de fato a presença de Deus faz muita diferença. Houve aqui um grande descanso. Na verdade, vai durar um certo período, logo ele vai ter outras batalhas, mas ele sempre vai ser agora vitorioso. Isso marcou realmente a história de Israel como um homem da qual Deus achou muita graça na vida dele. Mas aqui há uma pausa, muita alegria, muita felicidade, e essa é a prova que a presença de Deus realmente faz a diferença. E é isso que eu quero dizer para você: a presença do Altíssimo sempre vai fazer uma grande diferença. Vale a pena você buscar isso para sua vida, vale a pena você buscar isso para sua família, para sua igreja, para o ambiente em que você está. Esteja sempre com a presença de Deus na tua história. Como eu faço isso? Sendo servo do sangue. Está aqui o videozinho passado, explico bem sobre isso, vale a pena você dar uma conferida. E aí ele diz: e disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro na casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, o que acontece aqui? Ele trouxe a arca, e a arca ela era colocada dentro do tabernáculo. E ao redor do tabernáculo ficavam as tendas das tribos, deixando claro ali que é Deus se fazendo presente entre o seu povo. Mas era um tabernáculo imagine uma lona de circo, era mais ou menos isso. Era um pano de fato, que isso era a igreja, A igreja era aquilo ali. E esse é o ponto porque a nação de Israel, ela além de ele ter o nome de israelitas, o povo de Israel, vem do nome de Jacó, que foi mudado para Israel, foi um nome que Deus mudou, que simbolizaria uma nação nascendo, Deus de um homem fazendo a nação. Então por isso que eles pegaram esse nome e se tornaram o povo de Israel. E também eles são conhecidos como os hebreus. Os hebreus é por causa da linguagem que eles falam, que essa linguagem nasceu lá no Egito e eles trouxeram essa linguagem, então eles falam a língua hebraica, por isso são conhecidos como hebreus, como nós brasileiros, nós falamos a língua portuguesa. Então, e
eles também são conhecidos como judeus. Por quê? Porque eles têm apenas uma religião. É claro que esse nome judeu hoje não caberia mais, porque a nação de Israel hoje ela é igual ao Brasil, ainda tem a predominância do judaísmo, mas tem outras religiões lá. Mas nessa época que nós estamos tratando aqui, só havia uma religião. E havia outras religiões, só que eles só aceitavam toda uma nação, todo um povo só naquela religião. Então por isso que são chamados de judeus. E aí o que acontece? Eles, tendo essa religião, tendo só o judaísmo, só que o templo era feito de pano. O que Davi faz? Davi olha para as tendas feitas de pano, olha para o seu palácio, a casa que ele estava, que era simplesmente uma maravilha. Ele via num palácio e falou assim, isso aqui não é justo. Como pode a presença do Altíssimo, a presença de Deus, estar dentro de um lugar que é de pano, né? E eu estando aqui vivendo da melhor forma possível. Não, isso está errado. Eu preciso fazer lá algo mais bonito para o meu Deus. Natan, que é o profeta aqui do momento, nem questiona. Perfeito. Eu no seu lugar faria a mesma coisa. Está certinho. Faz tudo que está no teu coração. E aqui vamos a um ponto interessante aqui. Uma vez me perguntaram por que teria que adorar a Deus no templo, sendo que a igreja é a pessoa, né? A pessoa falou isso para mim, né? E aí eu respondi ela, falei, você partiu de um princípio errado, o outro você partiu de um princípio certo. Qual que é o princípio errado? É você dizer que você é a igreja. Bem, se você está dizendo que você é a igreja, então logo deve ter textos na Bíblia que comprovam essa sua afirmação. E não, preste atenção, irmão, não existe um texto ou um versículo na Bíblia que diz que você é a igreja. O que os textos dizem é que nós somos a igreja. Eu, você, o corpo reunido. Nós até no livro de 1 Coríntios vai falar sobre a divisão de um corpo, mostrando que é assim que é a divisão da igreja. Ou seja, um atua como um dedo, o outro atua como a cabeça, e aí vai. Somos um corpo. Um corpo, a gente precisa de tudo no corpo. A mesma coisa somos nós. Nós todos somos a igreja. Você sozinho não é a igreja. A igreja é um corpo, é todos. Isso significa que quando você está sozinho, você não é a igreja. Você precisa do corpo, você precisa estar com todo mundo para aí sim você se tornar a igreja. E o princípio certo é quando ele fala que o templo não é a igreja. Porque de fato o templo, os tijolos, não é a igreja. A igreja somos nós que estamos lá habitando no templo. Porém, a gente se reúne em algum lugar. Por quê? Porque existem 2 sacramentos, segundo a visão evangélica, né? Segundo que trouxe do protestantismo, né? Que não é a visão da Igreja Católica. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. A Igreja Evangélica tem 2. Qual é? A ceia e o batismo. Tanto a ceia quanto o batismo só pode ser feito em comunidade, só pode ser feito dentro desse corpo da igreja. Não tem como você fazer batismo sozinho, e não tem como você fazer ceia sozinho. Esses 2 sacramentos eles só podem ser feitos dentro de uma comunidade. Então, a igreja somos nós. Eu, você somos a igreja. E nós precisamos nos reunir. Não significa que precisa ser numa igreja, de fato. Você pode se reunir na tua casa e tal. Só que alguns problemas vão surgir do decorrer desse momento que você se reunir lá. Quando vocês forem, com certeza vocês vão ter que, como igreja, nós temos que entender a Bíblia, né? Esse é um dos pontos fundamentais. Entender a palavra. Quem que vai explicar? E essa pessoa que vai explicar, ao ela explicar, discernir a palavra de Deus, ela vai precisar de ter parâmetros. Ou seja, eu não posso chegar nessa comunidade de irmãos e dizer, a partir de hoje eu vou para essa reunião de saia. Eu como homem, eu vou para essa reunião de saia. O que me impede? Então você vai ter que ter entendimento para dizer que não. E aí você vai... ou seja, existem diretrizes que você vai ter que estabelecer nessa comunidade. E, com certeza, ao estar junto, né, você precisa de um ambiente que fique cada vez mais confortável. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a igreja de tijolo, que na verdade
como eu acabei de explicar, não é a igreja propriamente dita, né? É um nome que a gente dá para a reunião dos santos, ela sempre vai se fazer necessária. Sempre vai se fazer necessária. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja evangélica cresceu muito, a igreja evangélica ela tem 3 divisões. A igreja tradicional, a igreja pentecostal e a igreja neopentecostal. E aí, de um certo tempo para cá, houve muita decepção com as igrejas neopentecostais, porque elas afirmam que Jesus vai te enriquecer. Essa, entre aspas, né? Não é todas que falam, mas a maioria fala que de fato Jesus vai te enriquecer, você vai ficar bem, você vai viver, vai ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, a melhor esposa, os melhores filhos. E há uma decepção, porque isso não acontece de fato, porque essa não é a promessa que a Bíblia aponta, né? Deus realmente, de fato, ele é muito misericordioso, bondoso, abençoa alguns, acha graça na vida de alguns, mas essa promessa não é para todos. O que acontece? Há um grupo que ficou mais revoltado com isso. E aí se tornou os desigrejados, né? Que eles pregam isso, de todo eles não estão tão errados, né? Mas há essa visão equivocada aí. O que acontece? Por que eu estou falando tudo isso? É porque de fato a igreja é algo importante. Valorize a tua igreja. Ame a comunidade dos santos. Seja feliz e satisfeito por estar envolvido entre as pessoas. Isso é muito bom, isso é muito recompensador. E isso no Salmo 133 fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então Davi, vendo essa situação, fala, o profeta Natan está certinho. Tem que fazer mesmo alguma coisa, Davi. Tem que melhorar mesmo. Só que aí Deus responde, e olha a resposta de Deus. Deus acha graça e dá uma resposta. Mas a resposta que Deus dá é não. Você não vai fazer o templo. Em outros textos ele vai deixar claro quem é que vai fazer quem é que vai fazer o templo. O templo vai ser construído e feito por Salomão. Salomão é que vai fazer o templo. Por quê? Porque Davi, ele está fazendo a vontade de Deus, mas ele é um homem de sangue, é um homem que derrama muito sangue. E eu estou dizendo no sentido de ele ser um cara de guerra. E ele, para defender o território de Israel e fazer com que ele cresça, ele de fato precisava guerrear. Era o contexto da época, que é uma coisa muito complicada quando você tenta fazer um anacronismo, ou seja, você fazer julgamentos de valores de épocas que tinham contextos completamente diferentes do contexto que você vive hoje, fazendo julgamento de valores. Eu já tive que debater e discutir com muitas pessoas que fazem isso, né? Elas tentam trazer a realidade daquela época para a sua realidade e aí fica apontando, dizendo o que é certo, o que é errado, e não leva em conta nada, né? Então, estamos falando de um outro contexto. E Salomão, ele vai ter um reinado de paz, e Deus vai achar tanta graça que vai permitir que Salomão faça o templo. Então isso vai acontecer no futuro. Então agora a vontade de Deus era não. Essa não era a vontade de Deus. E é um ponto muito interessante que requer um grande aprendizado, porque muitas vezes o desejo de Davi era coerente, o desejo de Davi não era pecaminoso, o desejo de Davi era muito bom, a ideia era muito boa, todo mundo aprovou, todo mundo achou muito bacana, era uma ideia maravilhosa, não tem nada de errado, porém não era da vontade de Deus. E esse é um ponto que você tem que levar muito em consideração. Às vezes você tem planos que não tem nada de errado nos seus planos, tá certo, tá correto, é uma coisa que, talvez até que quando você fala, você conta, parece que é muito coerente com a tua realidade, porém não é a vontade de Deus. Deus não achou graça que Davi fizesse tal coisa. E Deus dá uma resposta maravilhosa a respeito desse plano, né, que de fato era um plano de Deus, ter o templo, mas como eu falei, o templo ele era para ser feito pela mão de um homem de paz, porque o templo ele iria ficar como um símbolo forte em Jerusalém. A palavra Jerusalém significa lugar de paz. Então, teria que ser construído por mãos de pessoas que amam a paz. Só que aí, Deus ele fala, não é você que vai construir um templo para mim, não é você que vai construir um templo para mim, porém, eu vou construir uma casa para você. E aí ele fala uma coisa interessante, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, a qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa no meu nome, e confirmarei o trono do teu
reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei como vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Que coisa, hein? Então aqui Deus, ele abre um parêntese e fala de uma promessa que, essa promessa, ela falava do presente de Davi e falava do futuro. Do presente de Davi por quê? Porque estava falando de fato de Salomão, a qual ele iria sentar e iria estabelecer um trono. Porque lá na frente, depois que Davi morrer, nós vamos ter um grande problema, que vai ser a divisão do reino do sul e do norte. Porque Israel é um país, porém ele vai se dividir. Porque muitos não vão gostar da gerência de Salomão. Mas isso é... lá para frente a gente fala sobre isso aí. O ponto aqui é que ele estava falando sobre Salomão, queria de fato sentar no trono, iria estabelecer o trono, mas ao mesmo tempo também está falando de Jesus, está falando de algo futuro. Isso é uma das partes interessantes das promessas que são reveladas no Velho Testamento. Muitas delas falam do presente, mas falam também do futuro. Por exemplo, quando fala que um filho nos nasceu, um filho nos deu, né? Está aqui o texto, né? Aqui claramente esse texto está falando do próximo rei que iria se levantar, que é Ezequiel. O texto está falando sobre Ezequiel. Porém, ao mesmo tempo, está falando de Jesus. Porque algumas profecias do Velho Testamento vai ter essa característica de falar, apontar para o presente, mas também apontar para o futuro. Ela vai ter essa nuance, né? E aqui é o que está acontecendo. Se você abrir comigo lá no livro de Lucas, o texto está aqui, né? Mas deixa eu ler, porque é forte, é muito interessante. O livro de Lucas, capítulo 1, versículo, deixa eu ver aqui, 32, que diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, como disse lá para Daniel, né? E é interessante que lá na profecia de Daniel fala que ele será castigado com açoites de homens. Não foi o que aconteceu com o nosso amado Jesus Cristo? Não aconteceu exatamente isso? Então, uma promessa forte, poderosa, que fala exatamente sobre isso aqui. Sobre essa promessa que ela tinha um cumprimento e tinha um cumprimento futuro. Isso tudo se explica num tempo em que a gente vive que chama-se já, mas ainda não. Então, o diabo já foi derrotado pelo sangue de Cristo. Isso aqui é um ponto que eu quero falar aqui, que é sobre guerra espiritual, né? A guerra espiritual, porque assim, nós estamos vivendo numa política onde fala muito sobre isso. Guerra espiritual não é política, é uma lama, né? Uma lama sem fim. E no outro vídeo eu vou falar sobre isso aí. Mas só lembrando que fala muito dessa guerra do bem e do mal, guerra do bem e do mal, né? O nosso presidente, né, Jair Messias Bolsonaro já falou, né? Sua esposa já falou, tanta gente já falou que aqui é a guerra do bem contra o mal. Bem, na verdade, quando existe realmente essa guerra entre o bem e o mal, a resposta é sim e não. Por que é não? É porque quando você vai lendo as profecias do Novo Testamento, deixa claro que já aconteceu. O diabo já foi derrotado. Então, nesse sentido, não há guerra nenhuma aqui. Ele já foi derrotado. Mas no quadro geral, o diabo já foi derrotado. Na individualidade, ele ainda tem uma atuação. Mas a Bíblia fala de um inimigo, de um diabo, que já foi condenado, já foi derrotado, e o que nós vivemos aqui são as suas últimas ações. É como numa guerra, na guerra da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, ele varreu os inimigos, estava vencendo, os inimigos já tinham sido derrotados, já tinham perdido o território. O que eles fazem? Eles saem correndo e, nas suas últimas ações, ele taca fogo em posto para poder haver explosão. Então, eles já foram derrotados, mas agora estão tendo aquelas últimas ações. Imagina uma cobra. Tá aqui a cobra, e aí você
corta a cabeça da cobra. O que acontece? O corpo dela se agita. Se agita, se agita. Se você colocar a mão lá, você vai sentir o toque. Então, ela já morreu, ela já foi derrotada, mas ainda tem essas últimas ações. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Essa guerra entre bem e o mal, na verdade, no quadro geral, ela já foi vencida. Deus já venceu o diabo. Né? Você já foi salvo. Porém, no individual, você ainda tem que experimentar essa briga com o diabo. Porém, essa luta, ela é de defesa, não é de ataque. Quando você vê lá, tá aqui o texto, você vê que é algo de defesa, tá tratando de defesa. Por quê? Resistir o diabo e ele vai fugir de você. Então, por que é uma situação de defesa? Porque já foi derrotado. Já foi derrotado. Então, essa luta entre o bem e o mal, ela existe nesse ponto de defesa, não de ataque. Então, por quê? Por causa do tempo em que a gente vive, do já, mas ainda não. Deus já derrotou o diabo, mas ainda nós temos que enfrentar ele. Deus já te salvou, mas ainda você luta com os seus desejos, com os seus pecados, né? Então, é esse tempo maravilhoso, o tempo do já, mas ainda não. E aí entra as promessas também, de Deus falar, e muitas vezes parece que ela não está acontecendo. Mas existe um tempo do cumprimento, assim como esse texto que eu li para você, quando fala de um tempo que se cumpriu e um tempo que ainda iria se cumprir. Nós vivemos nessa tensão desse tempo do já, mas ainda não. Estamos também diante dessa perspectiva de, muitas vezes Deus fala, não acontece hoje, não acontece amanhã, mas ela tem uma data para acontecer. Então não perca a tua fé, não perca as tuas esperanças, não se intimide com as dificuldades que vêm. Você ouve uma palavra, você sabe que ela veio da parte de Deus, você tem certeza que é Deus que falou, que é através da sua palavra e com a confirmação no seu coração, você sabe. Então não se desanime, não se desespere. Assim como a palavra aqui, ela teve um tempo para se cumprir, a palavra de Deus também vai se cumprir na tua vida em tempo oportuno. Não perca a fé, não se desanime, continue crendo, porque Deus é contigo e Ele vai fazer com que tudo se cumpra no seu devido tempo. Ele sabe o que faz, nós não sabemos de nada. Creia, confia, Deus está com você e Ele vai te dar a vitória em tempo oportuno.